Boa tarde, galera. Para quem não sabe, eu sou Givaldo Salles, né? Eu sou o novo professor de física da Escola Estadual de Tempo Integral Murilo Serpa, né? E vou estar trabalhando com vocês a disciplina de física, né? No caso, eu não sei em qual momento vocês pararam no conteúdo. Eu andei olhando a PEC, né? E a PEC lá informa que vocês estavam tendo revisão de conteúdo do segundo ano, né? Mas não tem problema não. Se vocês já tiverem visto isso aqui, vai servir como revisão, certo? Vamos falar aqui sobre eletrostática. Ó, vamos começar bem do começo mesmo, né? Um breve histórico aí sobre a história da eletricidade. Ó, a história registra que os primeiros experimentos envolvendo a eletricidade datam da Grécia Antiga. Para quem não sabe, foi esse cidadão aqui, ó, Tales de Mileto, né? Que viveu de 624 a 558 a.C. Ele constatou que, ao se atritar o âmbar com pele de coelho ou carneiro, o mesmo atraía pedaços de palha ou pena, né? Que são objetos que são bastante leves para ser atraído pela força elétrica, né? Já para os fenômenos magnéticos, também remontam os textos de Tales, né, que certas pedras possuíam uma capacidade de atrair pedaços de ferro em Anatólia, região da atual Turquia. Aí a gente vai dar um salto agora na história, né? Vamos passar agora para 1269, né? Que é baseando-se em experimento francês Petrus Peregrino, né? Que viveu de 1220 a 1270, escreveu o primeiro trabalho mais bem detalhado sobre o magnetismo do ímã natural, né? Que as pedras descobertas nos registros de Tales, né? Atraíam metais, né? Tanto Tales remontam textos que falam sobre a atração elétrica como a atração magnética, né? Vamos continuar aqui, né? A história relata ainda que o médico inglês William Gilbert, né, que viveu de 1544 a 1603 por meio de pesquisas próprias, concluiu que além do âmbar, outras substâncias apresentavam um comportamento de atrair outros objetos ao ser atritado, certo? Só para deixar claro, pessoal, fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos ainda eram estudados separadamente. Não, não havia, os cientistas não haviam descoberto nenhuma relação e não descobririam nenhuma relação até o século XVIII e XIX, certo? Aí por isso eles eram estudados separadamente. Mas além dos estudos de fenômenos elétricos, Gilbert também pesquisou sobre fenômenos magnéticos, né? Foi ele que propôs que a Terra funcionava como um gigantesco ímã. Só para deixar claro, a bússola nesse momento já havia sido inventada, provavelmente pelos chineses. Eu digo provavelmente porque é a versão mais bem pacificada pelos historiadores, né? Que foram realmente os chineses que inventaram a bússola. Vamos continuar. Tá. Os fenômenos elétricos e magnéticos despertavam a curiosidade dos cientistas, mas para aqueles que não eram do ramo da ciência, tais fenômenos serviam para entretenimento diante do público, né? Aqui, ó, algumas pessoas na época do Renascimento, na época da Europa moderna, na Europa da Idade Moderna, né? Faziam muitos experimentos diante do público aqui, ó. Um deles era esse aqui, ó. Eles carregavam seu corpo com cargas elétricas mediante uma máquina chamada máquina de Hauksbee, né? Aí eles carregavam o corpo, se isolavam da terra e ficavam com o corpo carregado e se penduravam por fios isolantes aqui, ó. Esses fios isolantes aqui serviam para levitar, não só levitar a pessoa, mas para que eles não perdessem a carga que eles estavam acumulados no corpo. Aí com isso eles conseguiam levitar palha, né? A pena, né? Aí o povo via aquilo dali como mágica, né? Essas pessoas eram chamadas de eletricistas na época, né? Que é um conceito totalmente diferente do eletricista que a gente tem nos tempos atuais. Mas vamos lá. Conhecendo a estrutura da matéria. Vocês lembram lá do curso de vocês, do curso de química, né? Lá do nono ano, primeiro ano, que a matéria é formada por átomos, né? Aí no modelo atômico que é visto aqui no ensino médio, vocês têm o nêutron, né? E o próton no núcleo, né? O próton com carga positiva. E temos
o nêutron com carga nula e os elétrons orbitando o núcleo, né? Os elétrons, eles no caso teriam a carga negativa, certo? Aí no caso, até o presente momento, vocês não viram nenhuma fórmula matemática que relacionasse a força de atração entre o próton e o elétron. Pois é, existe uma relação de força aí que a gente vai ver lá mais para frente, que é a força elétrica, certo? Vamos lá. Ó, princípio de atração e repulsão das cargas. É só revisando que você já trazem consigo lá da disciplina de química, né? Que cargas de sinais iguais, elas se repelem, né? Sejam elas positivas e negativas, e que cargas de sinais opostos, elas se atraem. Vamos lá, continuando. Vamos ver aqui alguns dos processos de eletrização. A eletrização é um processo pelo qual corpos com carga líquida nula adquirem uma carga total resultante diferente de zero, certo? Toda matéria é dotada de igual quantidade de cargas elétricas, tanto positiva como negativa. Por isso que a gente diz que todo o corpo tem uma carga nula, né? Mas existem processos pelos quais você cria um desbalanceamento dessas cargas, certo? Ó. E no caso, a moeda de troca sempre vai ser o elétron, né? Vamos voltar aqui, ó. O que vocês acham mais fácil? Vocês acham mais fácil pegar o próton e arrancar ele do núcleo para fazer ele passar por um átomo para um átomo vizinho? Ou vocês acham que é melhor tirar o elétron que está circulando no núcleo para fazendo com que ele passe para um átomo vizinho? Pois é, né? É mais fácil, bem mais fácil mexer no elétron, né? Porque ele já está tipo nas imediações da eletrosfera, né? E não no núcleo. Vamos lá. Porque passamos já por esse slide, né? Vamos lá. Ó, processo de eletrização. Aqui no ensino médio são vistos basicamente 3 processos de eletrização, né? Que é o processo que os corpos adquirem uma carga total diferente de zero. Vamos lá ver aqui os processos de eletrização, que a gente já tinha passado por esse slide aqui, né? Aqui, ó, temos a eletrização por contato. A eletrização por contato, nós teremos um corpo que foi previamente carregado, né? Esse corpo, no exemplo que temos aqui, temos um corpo com carga QA igual a menos 8E. O que é que isso quer dizer? Que ele, em relação aos prótons, ele tem 8 elétrons a mais, certo? Por isso que ele tem sinal de menos aqui, já que o elétron ele tem uma carga negativa, né? O elétron aqui ele tem uma carga negativa, por isso que está esse menos 8E. Aí ele vai se aproximar de um corpo com carga resultante nula, né? Tá aqui, ó, quantidade de cargas positivas e quantidade de carga negativa aqui, ó, são iguais, ó. Após a aproximação, o que vai acontecer? Os elétrons irão migrar do corpo que está com o elétron em excesso, né? Eles vão migrar para o outro corpo e após separados os corpos, o outro corpo que está com a carga resultante nula vai ficar com a carga total diferente de zero, né? Uma carga, no caso, que seria menos 3E, ou seja, que tem 3 elétrons em excesso. Temos aqui outro tipo de eletrização, que é a eletrização por atrito, né? Temos aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui da eletrização por atrito e vou mostrar por que ocorre isso aqui, ó. Tá aqui, ó, temos uma flanela e temos uma jarra de vidro. Ao esfregar a flanela na jarra de vidro, que a gente cria um desbalanceamento de cargas, na qual a jarra fica com uma carga positiva e a flanela fica com uma carga negativa. Por que isso acontece? Porque que acontece com certo friccionamento de objetos e com outros não. Por exemplo, o carro numa frenagem e o pneu que arrasta no asfalto não cria um processo de eletrização. Porque, pessoal, essa eletrização por atrito, ela tem que ser um dos seguintes materiais que fazem parte da série triboelétrica, que é uma série uma tabelazinha de alguns materiais que foram montadas ao longo dos tempos aqui, ó.
Muitos desses objetos não haviam sido inventados na época que os eletricistas utilizavam-se dos seus conhecimentos da eletricidade para carregar corpos. Mas assim, à medida que novos objetos foram sendo construídos, eles começaram a entrar nessa tabela aqui, ó. Por exemplo, ó, temos o vidro, né? Aqui, ó. Temos o vidro aqui, ó. E temos lá a lã, né? A flanela de lã, se atrita com o vidro. Aí aqui é o seguinte, nessa série, o que está mais para cima tem afinidade de perder elétrons. O que está mais para cima tem afinidade de perder elétrons. E o que está indo para baixo tem afinidade de ganhar elétrons. Aí o que aconteceu lá? Ó? Aconteceu que o vidro ele ficou positivamente carregado, porque na série triboelétrica ele está acima da lã, entendeu? Que a flanela é de lã. E a lã ficou com carga negativa, certo? Ó, tá aqui, ó, o conceito aqui, ó. O conceito da série triboelétrica é uma tabela organizada que indica se os materiais adquiriram cargas negativas ou positivas após sofrerem eletrização por atrito. Pessoal, a série triboelétrica é gigantesca, ela não tem só isso aqui não, viu? Aqui é só um exemplo que é o que está dado no livro de vocês. Ó, e lembrando que não é o atrito que eletrizará os objetos, mas o fato de haver maior contato entre eles. Certo? Vamos lá. E vamos por a última tipo de eletrização, que é a eletrização por indução. Né? Vamos lá. Ó, na eletrização por indução, você vai ter um corpo previamente carregado, né? Corpo previamente carregado, que irá se aproximar, ele não irá tocar o corpo induzido. Esse corpo que já está carregado a gente chama de indutor. E o corpo que no caso ficará com cargas descompensadas será o corpo induzido. O que é que vai acontecer? A gente vai aproximar o corpo indutor do corpo induzido e ele criará essa divisão de cargas aqui, ó. A gente chama, na física, a gente chama esse tipo de processo aqui de polarização, né? Ó, as cargas positivas estão se aproximando das cargas negativas aqui, ó, certo? Ó. Aí o que acontece? Mediante isso, você vai aterrar o corpo induzido. Quando você aterrar o corpo induzido, haverá um escoamento de elétrons para a Terra. E o aterramento não precisa ser necessariamente um fio condutor, não, certo? Pode ser mesmo você mesmo triscar de um lado dessa esfera e você mesmo está descalço e as cargas vão acabar escoando pelo seu corpo, certo? E chegarão na Terra. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Depois que houver o escoamento de carga, você afasta o corpo indutor. Quando você afastar o corpo indutor, vai estar aqui, ó, o objeto o corpo induzido, ele vai ter uma carga resultante diferente de zero. No caso aqui é uma carga positiva, né? No caso porque os elétrons escoaram para a Terra, certo? A quantização da carga. Antes de 1907, o valor da carga do elétron não era conhecido, apenas a razão carga-massa, descoberta por J.J. Thomson, né? Que vocês viram lá no curso de química de vocês lá. Que J.J. Thomson descobriu o elétron. Ele propôs até também um modelo atômico, né? No entanto, o valor conhecido atualmente da carga eletrônica só foi precisamente determinado pelo físico americano Robert Andrews Millikan, que viveu entre 1868 e 1953. Ele fez isso em 1909. A descoberta rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física de 1923. Seu experimento ficou conhecido como o experimento da gota de óleo. Vamos lá. O valor atualmente aceito para a carga do elétron tá aqui, ó, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né, que é a unidade de carga elétrica. Coulomb é a unidade de carga elétrica. A carga do elétron ela é negativa. Eu botei um módulo aqui, ó, pra gente tá ignorando esse sinal negativo aqui, ó. A carga do elétron como a carga do próton, elas são iguais, só diferem mesmo no sinal. Uma é negativa e outra é positiva, ó. Ou seja, em todos os processos que vimos, a carga total é um número inteiro multiplicado pela carga elemental. Tá aqui, ó. A carga total de um corpo ele vai ser um número inteiro multiplicado pela carga, pela quantidade de elétrons ou de prótons que tem excesso, certo? Sempre vai ser um número inteiro. Nunca vai ser um número quebrado, tipo 1,5, 5,2. Não, tem que ser um número inteiro e positivo, tipo 1, 2, 3, 4, 100, 1000, entendeu? Tem que ser um número inteiro. Ó, em que esse nzinho aqui, né, ele é pertencente ao conjunto dos naturais, né? Ele, na verdade, ele tem que... Eu botei aqui números naturais porque, no caso, não pode ser uma quantidade negativa, né? E os números inteiros, eles vão de menos infinito a mais infinito. Aí, para nós aqui, ele tem que ser um número natural. Tem que ser um número sempre positivo. 1, 2, 3. Se for zero é porque não teve
alteração na quantidade de carga, né? A carga total continua sendo nula. Quando nos referimos à carga elementar, estamos falando de ambas as partículas, né? Que é a carga do elétron, que eu já havia falado para vocês, que é de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a carga do próton, que também possui o mesmo valor, só que com sinal positivo, né? Que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Onde QE e QP são as cargas do elétron e do próton, respectivamente. Tá. Exemplo 1. Quando os elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele fique eletrizado com a carga de 3 coulomb. Aí né, que a gente usa aquela equação lá da quantização da carga, né? Que a carga total é um número inteiro multiplicado pelo número da carga elementar, que seria de prótons ou de elétrons, só enfatizando que o sinal de quesão tem que ser o mesmo sinal de E, certo? Ó, estamos aqui, ó. Vamos lá. Como a gente quer o valor de N, aqui, né? Você vai pegar o E que estava multiplicando e passar para lá dividindo. Aí você troca os dois lados da equação ao mesmo tempo, aí não vai ter problema lá no sinal. Certo? Aí aqui você vai pegar e substituir os valores. Você vai pegar a carga do objeto aqui, né? Do corpo que foi de 3 coulomb, e embaixo você vai utilizar a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui vai ter que dar um resultado adimensional. Adimensional que eu quero dizer é que não tem unidades, é um número, né? Por isso que vai ser cortado aqui as unidades de 3 coulomb com 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí para você fazer essa contazinha aqui, você pega o 3 e multiplica ele por 10 elevado a 0, que todo número elevado a 0 ele é igual a 1. Aí você bota uma vírgulazinha aqui, eu botei a vírgulazinha aqui, 3,0, só para deixar claro que 3,0 ele é maior do que 1,6, certo? Aí você faz essa conta aqui, ó, você pega o 3,0 e divide por 1,6. Você vai chegar a 1,875 vezes 10, aí você vai mexer com os expoentes, com a base 10. Na base 10 aqui, ó, o que é que vai acontecer, ó? A base 10 aqui, você preserva a de cima e a de baixo você subtrai só o expoente da base de baixo, ó, que é menos 19, porque a base é igual. Aí vocês sabem que menos com menos dá mais, né? Aí você chega a um seguinte resultado, que o valor de N é de 1,87 vezes 10 a 19, ou seja, 1,875 vezes 10 a 19 elétrons. É uma quantidade muito grande de elétrons. É você pegar esse númerozinho aqui e seguir com mais 16 zeros aqui, ó, porque já tem esse 875, aí você subtrai 3 zeros e bota mais esse monte de zero aqui, ó. Vai dar uma casa aí, vai dar um número aí bem grande mesmo, bem grande. Ó, eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício aqui, ó. Tá aqui, ó. Determine quantos elétrons devem ser inseridos no corpo para que este permaneça com a carga total que igual a menos 32 coulomb. Vai ser praticamente a mesma coisa daquele outro exemplo que a gente fez. Só que aqui a conta ainda vai ser mais fácil ainda, viu? Porque vai dar. Agora vocês só prestem atenção aí no sinal de Q aí, ó. Q e E tem que ter o mesmo sinal. Você pode trabalhar com os módulos, né? Deixar Q com 32 coulomb positivo e o E utilizar a carga elementar do próton. Ou pode trabalhar com o negativo, né? Trabalhar com eles negativo. No caso, eu vou ter que ficar por aqui, aí vocês respondam esse exercício aqui e me envia no privado, certo? Que no caso é para a gente tá sabendo quem é que está participando da aula, certo?